Fala galera, beleza? Eu estou aqui hoje com o Bruno Almeida. A gente já tem um relacionamento curto, breve, profissional, mas conheço pouco ou quase nada da história dele. Então a ideia aqui hoje é vocês vão conhecer junto comigo, a gente vai trocar ideia, vamos comentar o que a gente acha e sempre no foco de inspirar o pessoal a entrar na área de tecnologia também, mostrar que dá para transformar vidas através de código ou coisas parecidas com código. E é isso aí. Seja bem-vindo, Bruno. Se apresenta aí para a galera. Valeu, Felipe. Obrigado pelo espaço aí para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Bruno Almeida, eu trabalho com tecnologia desde 2006 e entrei em tecnologia por um acaso, porque vim de família humilde, né? Minha mãe era policial militar de andar de viatura na rua e fazendo realmente ostensivo e tal, e estudei em escola pública a minha vida inteira e um primo meu tinha feito um colegial técnico, né? Numa escola na Lapa, aqui na cidade de São Paulo. E aí o meu irmão entrou na área também, e um outro primo meu tinha entrado na área também porque era um colegial, e ele ficou até bem reconhecido, mas ele era um colegial que tinha uma média de preço muito inferior à média nacional, principalmente pelos bairros, e era um colegial técnico, então dava ali uma profissão. E eu passei, era bolsista, tal, e aí minha mãe pagava uma parte, mas eu era bolsista, e aí chegou na hora, eu podia escolher entre contabilidade, secretariado ou tecnologia. E, na verdade, minha vontade era fazer direito ou química, então, pouco instruída, né? Eu falei, vou em tecnologia, todo mundo foi de tecnologia, eu vou de tecnologia. Acabou que fiz o primeiro colegial, no segundo, foi quando eu arrumei meu primeiro emprego, com 16 anos, e eu já comecei no ambiente meio missão crítica, né? Mas menino, de tudo, né? Então, e eu comecei trabalhando num banco, uma financeira, aqui no centro de São Paulo. Cara, trabalhava das 2 às 10 da noite e entrava na escola de manhã às 7 da manhã. Então, com 16 anos. Então, perrengue bruto máximo, né? Antigamente, aí o Felipe também pode compartilhar um pouquinho que, cara, não tinha conhecimento nenhum, não tinha quem instruísse, então era apostila, 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 lê, se vira aí, né? Então, lá nos tempos mais primórdios de Oracle 8, de EBOS 4, comecei a mexer com Fedora 4 e coisas muito, muito, né, bem mais antigas e difíceis de mexer do que as coisas hoje em dia, e perrengue máximo. Então, e hoje, né, eu sou um fundador de uma startup, tive uma startup antes aqui, e eu vou contar aqui um pouco mais ao longo do nosso bate-papo. Tá, vamos tentar entender um pouco da origem também. Eu queria entender um pouco mais aí. Sua mãe era policial, e aí, tipo, mas qual foi o teu primeiro computador, assim, você lembra dessas paradas para entender a Lembro, origem do teu relacionamento com a lembro. tecnologia? E engraçado que meu primeiro computador foi um K62500, cara, tinha 16 megas de memória RAM, e rodava o Windows lá, a gente ficava intercalando entre o Millennium e o, e o 2000, porque era o que rodava bem na época. Aliás, a gente instalava o 95, mas era mais para ficar fuçando, né, internet de escada, né, e aí foi bem um pouco na transição, assim, eu peguei um momento mais de transição do MSN do que o ICQ, mas eu também tinha ICQ, então bem aquele momento velha guarda, e eu vim de uma família, né, e todos os meus primos, inclusive meu irmão, trabalhamos todos com infraestrutura. Então, a minha primeira experiência, e engraçado porque diferente da maioria das pessoas e o que as pessoas pensam, eu nunca fui uma criança que jogava videogame, eu nem gostava de videogame. Eu vivia na rua jogando bola, andando de bicicleta, andando de patins, joguei por time, e etc, etc. Mas eu nunca fui de computador. E aí chegou no momento, internet ali de escada, tá, MSN, né, para poder arrumar uma namorada, conversar tal. Tive contato somente como usuário e acabou que, parou de funcionar. Eu abria, limpava a placa de discagem ali e tal, limpava a memória e tal, aprendi ali com meu irmão, que já era técnico, mas não era, nossa, eu adoro isso aqui. E aí foi realmente por um acaso que chegou na hora, qual colegial eu vou fazer? Vou fazer o técnico em informática. E acabou sendo esse caminho, assim. Eu não era um nerd antes já, eu era mais um rueiro, né, jogador de futebol, do que necessariamente um geek que ficava lá jogando alguma coisa. Hoje eu tô mais no lado que joga, realmente. Mas então você teve. O que seu irmão fazia exatamente? Você falou infraestrutura, mas o que era exatamente? É, Já era um trabalho na área de tecnologia mesmo? Era, porque o meu irmão, ele tem 4 anos e meio, ele é 4 anos e meio mais velho do que eu. E aí o meu irmão fez o colegial no mesmo lugar, e meu irmão trabalhava no Correio na época, aqui de São Paulo, né? E era estagiário lá. Mas sim, estagiário no Correio era mais perrengue do que realmente. Mas ele já sabia algumas coisas, né? E tinha outro primo meu na área também. Então, você tinha uma dica, mas não tinha muito, assim, não tinha, ó, eu tenho uma dica aqui que eu vou arrumar. Hoje em dia, né? A gente fala assim, eu tenho uma dica que eu vou te ajudar a arrumar um trabalho, né? Eu vou te induzir aqui a estudar essas coisas. Não tinha, era assim, cara, tem que arrumar um trabalho aí, chega lá, você vê o que é e vamos ver. Mas
Meu irmão hoje, inclusive, trabalha na área também. Meu irmão é gerente na Via Varejo, né? Que é um grupo que é dono do Casas Bahia e tal. Então, ele é um dos gerentes lá. Trabalha, tá super bem, né? Mas lá atrás, né? Não tinha muita experiência, como ajudar a mentorar, né? Qual o seu melhor caminho. Isso daí é uma coisa que a gente está comentando aqui bastante em todos os episódios que a gente está trocando ideia, a questão da facilidade que tem hoje de acesso ao conteúdo, mas uma pergunta para ver assim, o que você pensa, tipo, será que também esse excesso de conteúdo não gera outras questões que também são tão difíceis quanto a falta de conteúdo, ou talvez até mais difícil? O que você vê assim hoje da galera que está precisando de ajuda, que está querendo começar? Eu acho que tem dois problemas, né? A facilidade do conteúdo faz as pessoas não darem valor para o determinado conteúdo. Então, a pessoa estuda 200 horas, mas ela não para, né, para prestar atenção. É diferente aquela brincadeira, né, eu tenho inúmeros amigos, né, mas eu só tenho poucos amigos de verdade. Ou eu estou em vários eventos, mas eu presto atenção realmente, estou, né, focado nisso pouco tempo. Para mim, ele tem uma equivalência disso para conteúdo, porque conteúdo realmente tem muito conteúdo, inclusive de graça, ótimo. O que eu acho que é um problema é um pouco de jornada, e a gente lá pela Elvin está até ajudando a resolver isso, mas eu acho que o problema um pouco é jornada, e segundo eu vou fazer um curso? Beleza, bom ou ruim? Eu acho que ruim não tem necessariamente, mas porque vai ter algum valor que vai tirar, mas vale a pena investir o tempo ali de realmente prestar atenção. Não para dizer, nossa, eu fiz 500 horas de curso, porque não vale de nada, sabe? Igual eu falo assim, nossa, eu fiz uma faculdade lá no... Ótimo. Mas você sabe gerar valor. Então, eu acho que, inclusive, né, a gente até tem uma formação lá, a gente até liberou algumas vagas gratuitas, né, para pessoas humildes. Uma delas até doou um computador antigo, né, para filha de uma faxineira nossa, etc. E, cara, eu tô ajudando ela a entrar na área, assim como eu já ajudei várias outras pessoas, depois eu comento mais um pouco sobre isso. Mas acho que tem um pouco assim, as pessoas elas não sabem o que estudar. Elas não sabem por onde ir, né? Qual que é o primeiro caminho? Não adianta você tentar construir o foguete da NASA, né? Primeiro você tem que tentar entender como é que a roda gira ali, né? Por que ela gira, né? Então, é step by step, é passo a passo. Então, eu acho que um pouco do problema é que as pessoas elas querem dizer que fizeram muitas coisas, mas realmente não focam em fazer um só. E aí, antigamente, Felipe deve ser da mesma época que eu, né? Cara, você tinha que ler uma apostila de 80 páginas, né? Hoje você dá play no YouTube, cara, você tá aqui, você tá sentado aqui. Agora você ficou lendo 80 páginas, era no ônibus, no metrô, onde dava, e era bem difícil, né? Até o celular mesmo, que hoje em dia é outra geração, né? Tem muito mais acesso a isso. Eu tinha celular, mas era o celular que só dava para jogar cobrinha, então não tinha como fazer muita coisa com o celular. E aí eu lembro que eu imprimi um livro pirateado, não tinha grana para comprar, de Java, que era o livro, acho que da certificação do SCJP. E aí eu ia no busão mesmo lendo, e eu até brincava na época, minha namorada, hoje minha esposa, e tipo, ó, isso aqui que vai dar o nosso sustento e tal. E no final fui arquiteto Java e tal por muito tempo. Então, realmente foi um chute que deu certo. Mas era isso, assim, a gente não tinha essa variedade de conteúdo, só que também era um pouco mais fácil, porque como tinha pouca opção, então hoje só de bootcamps e esses cursos rápidos deve ter uns 30, 40 no Brasil, e fora outras opções, e é muito difícil escolher, né? Não tem uma curadoria hoje para saber que curso que é o melhor e tal. Então a gente vai tentando indicar, né? Como você falou, sempre aparece gente no caminho pedindo ajuda, mas realmente é um desafio bem grande. Mas aí, beleza, aí você fez esse colegial, era um colegial técnico, é isso, né? Era um colegial técnico, então já era junto, né? Você fazia o colegial junto com o técnico no mesmo balaio ali, foi muito bom para mim, né? Claro que você acaba perdendo algumas coisas do colegial normal, então algumas matérias elas acabam perdendo um pouquinho, né, de tempo para você conseguir estudar, mas assim, profissionalmente foi o que me trouxe, né, para a área. E aí, desse colegial técnico, qual que foi o pulo, assim? Você já saiu programando de lá, ou qual área que você escolheu? Porque também muita gente acaba, eu mesmo sou bem enviesado, só falo de programação, mas dentro da área de tecnologia tem um monte de coisa, né? O que você saiu fazendo de lá? Você já arrumou um trabalho fácil? Como que foi o pós-estudo, né? Esse estudo mais formal que você fez? Legal. Na verdade, eu arrumei o estágio, inclusive eu estava estudando, então foi no meio do segundo colegial, eu tinha 16 anos e 6 meses ali. E foi um estágio em helpdesk, né? Helpdesk, para quem não sabe, é trocar teclado, trocar mouse, né? Resolver problema mais simples em tecnologia. Foi o meu primeiro trabalho. E aí,
passei algum período ali, fui subindo na escala. Chegou um momento que eu tinha as opções, né? E aí, até comentando aqui um pouco mais sobre o Felipe, falou de mais desenvolvedor, né? Todo o meu background, meu histórico profissional é tudo infraestrutura, então é super inverso aqui do Felipe. E eu posso compartilhar aqui um pouco a história. Então, Entendi. Então você começou. Então foi meio que seguindo, talvez por coincidência, meio que a carreira do seu irmão, que já estava alguns anos na frente, e foi tentando trilhar o mesmo espaço. Mas aí, então beleza, você estava em infra, e como que foi a virada para a programação? Assim, demorou muito, e nesse tempo você ficou estudando, porque no colegial, com certeza, você aprendeu algoritmo, você aprendeu o básico, né? Isso sim. ficou, tipo, totalmente parado, ou você não curtia? Porque também tem muita gente que pega trauma, né? Dependendo do professor, fala, putz, o algoritmo é muito ruim, é muito difícil. Sim. Então, essa é uma das coisas que eu tenho tentado aprender. Eu acho que ainda estou longe de entender. É assim, que momento que clica, sabe? Que momento que realmente você entende algoritmo. Que momento, porque eu lembro que na minha história teve esse momento, mas eu não sei explicar o que aconteceu. E talvez tenha Sim. alguma teoria, mas eu queria entender mais. Então, tipo, você primeiro deixou amortecido isso, ou você continuou estudando e faltava oportunidade? Por que demorou e depois o que aconteceu para você virar programador em algum momento? Legal. Então, dentro da minha história, lá atrás, né? Então, com o Helpdesk, aí eu fui promovido para líder do Helpdesk. Depois eu fui, cara, eu tive um fast track ali em poucos anos. Então, eu virei analista de infraestrutura com 18 anos. E aí era um grupo de um banco francês chamado Société Générale, eles tinham 120 e poucos bancos na época, né, ao redor do mundo. E eu era o analista mais novo de todo o grupo. Então, o outro analista tinha 26 anos, porque a gente tinha acesso a banco de dados. Então, por exemplo, eu tinha acesso a pegar um valor de, sei lá, milhões de reais e fazer uma transferência para a conta do Felipe, já na época com 18 anos. E você, né, o banco entende isso como um risco. Então, eu já comecei mexendo com o ambiente de infraestrutura, mas quando estava lá em meados, eu era ainda analista de suporte, eu fui promovido 5 vezes entre 16 e 18 anos. E então, assim, mas eu trabalhava, a brincadeira à parte aqui, né? Mas eu trabalhava muito, assim. Então, eu era o tipo do estagiário, e é o que eu adoro profissionalmente, tá? Claro que toma um pouco do tempo da pessoa, mas o pessoal fala assim: tem que trocar o cabo. Eu vou. Pra tudo eu ia, né? Isso Puxava me todas as fez. tarefas. Puxa, então eu virei eu brinco do arquiteto estagiário, né? Aquele que sabe tudo, mas ainda é estagiário. Então, eu fiquei muito bom, muito rápido. Mas também teve a minha primeira frustração, que eu acho que é algo muito bacana de compartilhar. Eu fiquei muito bom, porque na verdade eu me ferrei. Desculpa o francês aqui, né? O palavreado, mas eu me ferrei quando eu entrei. Por quê? Quando eu cheguei, menino novo, eu era o mais novo, a maioria dos estagiários eram de faculdade. E aí tinha que trabalhar de terno, gravata, numa sala fechada, tipo um aquário. Não tinha ar-condicionado, era um ventilador. Cara, e essa empresa, ela mandava computadores para loja, porque fazia financiamento de linha branca, né? Com fogão, geladeira e de roupa. Cara, eu tive que ficar uma semana embalando o computador. Então você imagina, sua primeira experiência trabalhando de terno, embalar computador o dia inteiro. Então eu falei, meu amigo, eu vou ficar muito bom nisso aqui. E aí eu fiquei bom rápido e fui evoluindo, né? Então, analista de helpdesk, depois aí líder do helpdesk, analista de suporte, aí analista de infraestrutura, até como eu saí de analista de infraestrutura de lá e fui para Linux. Quando chegou um ponto ali que eu acabei tendencionando mais para infraestrutura na minha carreira. Porque na época que eu estava como analista de suporte, o gerente de desenvolvimento pediu para eu ir para a área. E aí o meu gerente na época falou, não vai. E aí rolou uma discussão e tal, e o cara falou assim, não vai, ou demite, ou... Vai. Eu falei, cara, então eu vou ter que ir. E eu acabei indo mais, e eu virei especialista Linux no primeiro momento. Então, eu tive uma transição um pouco mais para frente, eu nunca fui um programador de só programar, né? Eu peguei uma frente mais DevOps ali com um papel um pouco mais operação, um pouco mais infra, né, do DevOps, né? Mas, em linhas gerais, eu aprendi a programar já no colegial, então, no colegial você aprendia PHP com MySQL, aquela coisa ali, e Flash. O Felipe vai lembrar do Flash, lá a gente fazia site com Flash, aquela maravilha que você não quer ver nem pintado de ouro hoje em dia. Mas é onde foi minha experiência mais ou menos. Aí depois eu conto pra frente ali. Então, mas então você não foi. Mas essa experiência ainda você não considera que você era programador, né? Você voltou a usar código para fazer, mas ainda era mais infra do que programação, não era? Mas assim, o que aconteceu? Era Apesar que já tinha infra, Flash também, né? Você já fazia um pouco de web, então ou não? mas eu Ou fazia o Flash foi coisas com só no comercial? desenvolvimento. Você usava Flash? Chegou a usar Não, profissionalmente? não usava não, mas eu fiz coisas profissionalmente com desenvolvimento, mas mais em linha de script e de automação, porque hoje é muito popular o termo DevOps desde meados de 2011, né? Mas eu brinco com as pessoas que eu sou DevOps desde sempre,
Porque lá atrás eu fazia shell script aí, né? Era o que tinha na mão ali na época, porque tinha uma automação para resolver problemas de helpdesk. Isso lá em 2007, né? Então eu já fazia, então, por exemplo, ações com monitoramento, na época a gente usava uma solução open source chamada Nagios. Cara, eu fiz um zilhão de scripts com Nagios. Então, por exemplo, lá tinha um pool lá com 40 JBoss que tinha que ficar restartando. Os caras entravam e restartavam um a um. Então eu fiz lá toda uma automação, tá? Mas o meu foco não era construir a aplicação, mas eu já foquei muito em fazer automação na época, né? E aí eu fiquei muito bom, muito rápido. Então, e fiz várias outras coisas, por exemplo, o projeto do novo site do banco o pessoal tinha construído. Aí eu fui lá e fiz a intranet. Então eu pegava à noite, eu continuei, não só pós-estágio, né? Mas eu sempre fui muito engajado em trabalhar. Então eu pegava assim, tipo, beleza, vou pegar aqui hoje, vou construir o site. Eu construí, publiquei, depois o presidente do banco me respondeu e-mail, assim, e era bem bacana, porque eu sempre fui do tipo que fiz, e eu acho isso ótimo, né? Sempre fiz antes de pedir, sabe? E aí eu publiquei, porque o que era o problema? E aí sempre tentando resolver o problema, que eu acho que profissionalmente é o que todo mundo quer, né? O Felipe aí como CTO deve adorar isso com certeza também. Resolver problema. O que era o problema? O helpdesk tinha muito problema de abrir chamado por lista de ramal, que antigamente era importante isso, e algumas soluções meio simples. Então, isso tudo, o pessoal sempre mandava um PDF. Então, eu fui lá e fiz uma intranet nova e coloquei os PDFs, alguma coisa, em vez de colocar o PDF, fiz bonitinho lá e tal. E eu fui lá, publiquei e mandei à noite. 11h30 da noite eu tava lá no banco. Falei, pessoal, publiquei o site novo, tal, intranet, quem quiser só usa aqui e tal. Aí veio o e-mail do Torres, que era o presidente da época. Quem autorizou? Aí eu falei, tô demitido amanhã. Aí chegou no outro dia, ele falou, sobe na minha sala. Eu falei, cara, agora eu vou ser cortado. No outro dia de manhã. Entrava 8h30 da manhã. Cheguei lá, ele, quem que pediu pra você fazer? Eu falei, ninguém. Eu falei, não, cara, a gente tem esse problema. Ele falou, ótimo. Falou, você profissionalmente você vai ser um cara muito, muito top, pra não falar o palavrão aqui, né? Mas aqui dentro pede a próxima vez. Eu falei, não, tá bom. Ele, mas eu gostei que você fez. Eu gosto de gente assim. Eu falei, tá bom, então eu tô no caminho certo. Então, bem bacana. E aí, um pouco pra frente, né? Eu entrei depois lá, quando eu conheci o outro Bruno, que o Felipe conhece também, são amigos de longa data aí. E aí eu comecei a mexer um pouco mais com cloud, etc. E me demandou um pouco mais de uma linha mais de desenvolvimento, né? Mas eu nunca parei, eu construí um software inteiro lá sozinho, a não ser o meu TCC. Então, o meu TCC eu tive que fazer, mas restante eu nunca fui um apaixonado. E aí, também para desvendar um pouco o mistério, tá, pessoal? Você não tem que ser apaixonado por desenvolver software para trabalhar com tecnologia. Eu, por exemplo, não tenho essa paixão. Se eu puder programar ou fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer qualquer outra coisa em tecnologia. Entendi, não, massa. Como eu falei, né, a gente tem um relacionamento de curto prazo, eu nem sabia que você não era tanto no mundo de dev mesmo. Então, teu mundo sempre foi mais infra DevOps e tem tudo a ver com a plataforma que vocês estão criando também, né, de tentar mapear jornadas e tudo mais. Mais para frente a gente pode falar disso. E aí, só queria voltar no ponto que você falou que é uma filosofia que eu repito muito, é até chato quem trabalha comigo já ouviu isso milhares de vezes, mas que é de não pedir por favor, mas pedir desculpa, né? Então, tipo, e essa é uma postura que hoje no mercado está cada vez mais raro, né? Eu acho que a sociedade, no geral, todo mundo tem muito receio de fazer as coisas, de falar as coisas, de dar opinião. E é muito ruim no trabalho, porque isso perde muito tempo, né? E muitas vezes você fica travado, porque precisa pedir permissão, precisa pedir acesso. E não é muito meu estilo, não. Eu acho que tem que ser mais do jeito que você era mesmo, de beleza, vou publicar, depois, se der algum problema, vamos ver o que vai acontecer, mas aí eu peço desculpa, né? Que foi o que você fez. E normalmente, mesmo nas empresas mais tradicionais, isso é valorizado também. É lógico que tem um pouco mais de regra, né? E aí você pode ser tolhido, como o cara falou, né? Ó, aqui não faz mais não, mas foi legal. No fundo, ele queria falar, foi massa, só que ele deve ter alguma regra, alguma auditoria que ele estava com medo, e aí ele tentou te tolir, mas meio que ele deixou uma mensagem subliminar, né? Se você fizer de novo, não vai dar nada, né? Tipo, tá de boa, você tá aprovado para fazer isso, você vai se dar bem. E realmente falta, eu acho que é um pouco de trabalhar no medo, né? Então, meu pai me criou muito com uma frase que é que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E eu acho que hoje muita gente tem essa postura do medo de não errar, do medo de fracassar, e a gente vai errar. Tendo medo ou não tendo medo, vai errar do mesmo jeito. E só que quando você é muito guiado pelo medo, eu acho que isso te coloca passos atrás das pessoas que não vão ser guiadas pelo medo. E aí tem outro ponto que depois a gente já pode emendar, que é a questão do quanto você se expõe, tem muita relação com o quanto você aprende. Hoje mesmo estava falando com um dos líderes da empresa que eu estou agora, e falando para ele que o tempo de experiência, que é aí que eu queria ouvir também como que foi na tua carreira, o tempo de experiência para mim não é o mais importante. O mais importante é o quanto você se expõe. Porque tem gente que está 20 anos e está se expondo só num pedacinho, faz só aquele negocinho ali. E você mesmo, tipo, foi lá e meteu um site no ar, entendeu?
Então você estava se expondo. Você teve, por exemplo, a chance de ir na sala do presidente do banco. Quantas pessoas no teu cargo tiveram essa chance? Talvez nenhuma, né? Mas você foi o louco que foi lá e fez e mandou um e-mail para todo mundo falando que estava no ar. Então, assim, como que foi essa parte? Você, pelo que você está falando, parece que você puxava muito isso, né? Você tentava se expor, você tentava ousar, e aí, tipo, conta alguma história, alguma coisa disso, assim, que você Tem consegue lembrar muitas. que te ajudou, né? Tem muitas. Por exemplo, essa automação que eu estava falando de restartar os servidores, eu peguei um dia à noite, assim, eu sempre entreguei meu trabalho e sempre acreditei que você tem que fazer algo além. Se você quer crescer, você tem que fazer algo além, tá? E aí, profissionalmente, e isso teve reflexo, depois eu posso falar um pouquinho da minha família, tá? Eu vim de família humilde, igual eu disse. Então, quando eu era estagiário, a primeira grana eu reformei apartamento que eu morava com a minha mãe, porque tinha quebrado o piso, tá? Então, depois eu conto esse parênteses à parte aqui. Mas voltando aqui para a linha, né? Então, as automações, por exemplo, eu fazia, entregava e colocava para executar. E aí tinha um time de operações que ficava lá 24/7. Então, eu ia, entregava na mão do cara, depois o meu chefe falou assim, pô, mas tá reduzindo a demanda, não cai mais, por que não caiu mais? Aí, porque fizemos uma automação aqui. Então, a gente já tinha muito disso, né? Eu comecei a mexer com virtualização desde o início aqui, e aí, não só no Brasil, mas no mundo. Comecei com o VMware no 2.1, né? Então, hoje, você pegar a maioria da galera, começou lá para frente, e a gente tirou um monte de desk servidor, levou para isso e tal. Então, eu sempre fui no modo de semido, e isso me ajudou bastante. E aí, o presidente do banco, como eu entrei muito novo, e tinha problemas que só eu resolvi. Então, por exemplo, por eu ser destemido, sempre quando caiu um problema em encrenca, e banco toma muita multa, tá? Para que todo mundo saiba aqui, se o banco, por exemplo, não entrega um lote de um arquivo, a cada 15 minutos, por exemplo, é 50 mil, 100 mil de multa por 15 minutos. Então é muito caro. Então, era sempre assim, deu problema, o Torres, que era o presidente na época, ele ligava no meu celular. Então, e eu no Helpdesk 17 anos, cara. E tinha todo mundo. Não, Almeida. Não, não sei onde você tá, meu amigo, pode vir. Então, assim, e eu sempre caí na granada e sempre fui lá e resolvi. Então, eu acho que, assim, é ser destemido realmente. Então, exemplo, salvei de uma situação que um banco tem que pagar um outro, tem um sistema chamado Bacen. E aí, cara, tinha que resolver tal, eu tinha que copiar umas bibliotecas tal. Cara, fui lá, resolvi tal. Faltava 1 minuto. Eu era endeusado dentro do banco. Claro que eu subi 5 vezes em 2 anos. Porque tudo eu resolvia. Então chegou lá e ninguém resolvia. Tava lá tal, e eu tava fora. Eu tava fora e tipo, eu já tinha ido embora, não lembro de cabeça. Eu voltei, peguei um táxi, voltei, sentei no negócio e resolvi lá e beleza. A mesma coisa no software de folha, com conexão de escada. Então assim, tem que fazer. Eu pegava, e eu gosto muito de entender na origem, sabe? Eu não gosto de coisa superficial. Então as coisas sempre têm que ter um porquê. Isso me fez também aprender muito da lógica de como resolver. E aí, em infraestrutura, troubleshooting, né, que é a resolução de problema, é algo muito importante. E aí, o ser destemido também ajuda, né, a não ter medo de errar. Então, reinicializei um serviço aqui. Beleza, ruim que eu reinicializei, ficou fora 1 minuto, mas eu resolvi o problema na origem. Então, eu concordo com o Felipe que eu acho que está cada vez mais difícil encontrar profissionais destemidos. Mas eu adoro os destemidos, então vai lá e faz, e depois pede desculpa. Concordo com o que você disse, Felipão. Tá, e aí vamos tentar, acho que até mudar um pouco o tom, que eu acho que vai ter uma mudança em algum momento na tua história, porque hoje você não é mais um cara 100% técnico do ponto de vista que você fundou uma startup, ou até duas, né? Startups. Então, como que veio esse lado? Porque é uma mudança grande, em algum momento teve alguma coisa aí, porque você não era empreendedor, né? Você trabalhava no banco, você era funcionário, provavelmente CLT, sei lá, e aí, em algum momento, falou, velho, eu preciso fazer alguma coisa diferente. É uma parte que eu curto pra caramba. Então, a parte de empreender, criar empresa, criar negócio, criar produto. Eu queria entender o que que foi, assim, qual foi a tua primeira startup, o que que você fez. E aí, depois a gente fala um pouco até da que você está agora, que é um desafio bem grande as coisas que vocês têm. Eu até falei isso, acho que para você e para o Bruno, né? É Fala. que o outro cara é Bruno também, tá? Não tô doido, não. E eu falei, velho, vocês estão caçando muita sarna para se coçar, mas vamos começar do começo. Da onde veio esse negócio de empreender? Porque é uma coisa que eu sou viciado por duas coisas, programar e empreender. E eu quero que todo mundo faça os dois. Só que eu sei que não é para todos, os dois não é para todo mundo, mas é porque a pessoa não quer. Eu não acredito que existe uma predisposição genética que isso aí é tudo bobeira. Mas eu entendo que tem gente que é mais aversa a risco, não quer empreender, e a gente volta, né, na questão de não querer usar e tal. E isso é ok, nem todo mundo vai empreender, a gente não precisa ficar preocupado. Tem um mito, né, de mas se todo mundo empreender, quem vai trabalhar para essas pessoas? Isso nunca vai acontecer, porque o Não. perfil do ser humano nunca vai deixar isso ser a maioria. Mas como foi a tua mudança? Porque eu queria entender, parece que ela é grande, né? Porque não tinha nada a ver com o que você fazia.
Aonde foi esse estalo e por que você mudou? Legal. A história começou que em 2008 para 2009, tinha um site aqui em São Paulo chamado Guia da Semana, que ele ganhou bastante, ficou bem famoso, e ele tinha o Oba-Oba e tal. E eu criei um site chamado Balada SP. Em PHP eu fui lá, programei o site, então eu não programei profissionalmente, mas eu fiz algumas coisas, e aí eu fui lá e criei meu projeto e tal. E aí eu fui lá até um dia, uma vez, numa balada, tirei foto, tá? Falei, não, vou empreender no site, zero experiência com nada de empreendedorismo, nem nada de administração, né? E ainda no começo da faculdade, porque eu comecei a faculdade em Você estava 2008. sozinho nesse... E tava sozinho. E aí, Sozinho. cara, deu tudo errado. Mas beleza, bacana. Eu fui lá, deletei, falei, tá bom. Aí, em meados de 2011, eu tentei criar uma outra startup. Tava começando esse boom de startups no Brasil. Eu comecei a criar uma outra startup porque a empresa que eu trabalhei antes, que inclusive foi contra o Bruno, ela era uma empresa de fábrica de software e tal. E ela tinha um negócio de incubar startups lá dentro. E tinha rolado uma para apps mobile, etc., de e-commerce. E aí eu fui lá e falei, cara, vou criar a minha. E eu tava meio naquela, vou criar aqui dentro, ou vou criar sozinho. Criei só. Aí chamei um cara para ser o CTO e idealizei a ideia, aí fizemos protótipo, etc. O problema, e adoro o cara que era o CTO lá na época, o problema é que eu escolhi o sócio errado. Mas em linhas gerais, né, o projeto sempre ficou no papel. Inclusive ele tá lá guardado um dia, eu tenho muito amor por isso. Mas me fez tentar fazer, etc. A gente criou um primeiro protótipo, começou a rodar tal, mas não demos sequência. E o projeto tá na gaveta, um dia ele volta pra rua. Um pouco nesse ponto de eu recomprar meu sócio e falar, cara, o projeto é meu, em algum momento eu vou achar alguém para, porque eu paguei a parte que ele tinha gastado, falei, cara, Sim, vou sim. resolver isso aqui sozinho, né? O Bruno Pereira estava saindo lá dessa empresa, né? E aí ele falou, pô, cara, eu tô saindo, eu falei, cara, se tiver interessado aí, vamos aí, entendeu? E aí casou, da gente tá no mesmo time ali, né? O Pereira é um pouco mais velho que eu, são 8 anos de diferença, né? 8 anos e meio. E aí, cara, casou no time, tá legal. E aí fundamos uma primeira empresa lá em 2013, né? E fundei, né? Eu ainda era um super técnico. Acabou que aí eu fui Foi a vendo. Rivendell isso, né? Isso, a Rivendell. E aí eu comecei como um super técnico, né? Mas aí você é um técnico, aí daqui a pouco você também cuida do financeiro, daqui a pouco você também cuida de pessoas, daqui a pouco você também é um pré-venda e você agora é vendedor. Então, você acaba virando um canivete suíço. E eu sou um hiper, mega apaixonado por empreender, cara. Podia ter sido executivo antes de estar empreendendo de novo. Alguns convites, mas eu não me vejo como executivo porque eu sou desbocado, porque eu gosto de fazer, eu não gosto de pedir permissão, não gosto que alguém imponha o que eu tenho que fazer. Então, alguns dos motivos para eu querer empreender. Então, e aí depois tem a sequência da linha do tempo ali, eu comento mais. A Rivendell, acho que você pode até, não sei o quanto você pode expor de detalhes sobre isso, mas eu sei que a empresa foi vendida, né? Então acho que é uma experiência também que nem todo mundo tem. E aí, tipo, contar um pouco dessa passagem e depois a decisão de fazer de novo, né? Porque aí vocês vão, eu não sei nem do quanto vocês começaram, mas provavelmente do zero, né? E falam, velho, vamos fazer de novo, vamos. E aí acho que também a tua visão da venda, né? Qual que é a Sim. tua visão da venda de uma empresa? O que que você acha? Qual que é a tua opinião? Assim, por que uma empresa é vendida? Eu acho que é Legal. interessante entender essa perspectiva. Legal. Primeiro ponto, assim, foi bem bacana a gente empreender e a gente vendeu a Revendel, ela tinha 96 pessoas, então já não era um time muito pequeno, já tinha uma receita anual boa e um reconhecimento muito bom com Cloud e DevOps, que são essas frentes, né, aqui no Brasil. Tem a maioria dos projetos de nuvem pública do Brasil reconhecidos, a gente que fez, então a gente ganhou uma mega experiência com isso. Só que chegou no ponto que a gente já tinha sido chavecado, né? Uma vez, aí botaram lá um número pra gente, falou, não quer, tal. Aí uma segunda vez, aí chegou num ponto que a gente percebeu que o serviço, né, de contratar um especialista ou formar ele dentro de casa, a gente tem um mega diferencial que a gente formava, né? Então, desde aquela época, a gente formou muita gente que hoje é líder no mercado, né? E aí, a gente viu que ele escala, mas eu escalo bastante, sabe? A nível de eu pegar o Brasil todo e tal. Então a gente estava naquele meio ponto e a gente estava avaliando de captar uma grana, né? Para poder criar um produto, que hoje é a nossa outra empresa, para poder criar um produto para esse produto atender em maior escala, né? E não ter só o serviço e fazer um híbrido ali. E a gente naquele ponto e tal, e aí tendo oferta, algumas empresas tentando, né? Discutir a gente a compra e tal. Cara, acabou que, beleza, vamos fazer, porque, assim, sendo bem sincero, você resolve sua vida pessoal, né? Então, Sim. por exemplo, hoje, cara, eu não preciso trabalhar, assim, e aí tanto que eu tô com a Elvin, fazem já 2 anos e 4 meses, mais ou menos, que eu tô sem receber salário e aportando grana na empresa, então você ganha uma tranquilidade para você e sua família, que principalmente, né, dando 200 passos para trás aqui, para quem vem de família humilde, cara, acabei de comprar um apartamento para minha mãe, né, reformei para ela, minha mãe morava num apartamento sem elevador, minha mãe, parênteses,
super rápido aqui. Minha mãe sofreu um acidente faz 1 ano e meio, tivemos que amputar a perna da minha mãe, cara. Apartamento sem elevador, comprei um apartamento pra ela, num bairro muito mais perto daqui onde eu moro, já bem bacana e tal. Eu consigo comprar uma chácara, cara. Você revoluciona realmente a vida da sua família toda, sabe assim? E eu gosto muito de não ganhar sozinho. É legal quando você ganha e todo mundo ganha junto, né? Sim. Então, eu acho que nesse prisma foi muito bom e tiveram várias lições, porque eu também acabei passando 2 anos como executivo, né? Eu era um vice-presidente, né? E aí você fica ali no papel, numa gestão um pouco maior, no modelo tendo que reportar com fundo, com um contexto mais amplo, te dá uma mega experiência e eu Só acho que para a galera entender, então, você vendeu, mas você continuou na empresa por 2 anos, é isso, né? isso, sempre quando você vende uma empresa, você tem que ficar algum período, né? Esse período ele vai de zero, depende do quanto isso é negociado, tá? Até 5 anos. Então ele varia. Normalmente 0 ou 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos. A gente negociou e fez 2 anos, né? Foi super bacana o período, fizemos uma transição, colocamos novos líderes, etc. Foi super bacana para todo mundo, zero a reclamar. Mas eu acho que me trouxe um pouco de ponto de reflexão, e aí, em cima até de um pouco do que o Felipe falou, né? Pô, algumas pessoas têm perfil de empreender, outras têm perfil de trabalhar e ser, a gente brinca, né? Ser executivo, né? Então, exemplo, meu irmão, eu tenho alguns primos, algumas pessoas que têm perfil de ser executivo e ótimo, são executivos, né? Alguns conhecidos. Eu tenho zero perfil de ser executivo, então eu tenho o perfil de empreender e aí eu tenho o perfil de levantar o avião no ar, sabe? Talvez numa condição mais a longo prazo, talvez eu vá aprender e vá levar lá, mas não é muito o meu perfil hoje, né, do ser executivo, sabe? Então, eu não acho que nenhum tenha problema, tá? Eu só acho que são perfis diferentes. Eu até sou um híbrido dessas coisas, né? Eu tenho a minha empresa que eu fundei também, mas agora vai fazer 2 meses, estou na Provi, com esse desafio de ser CTO de uma empresa que está num crescimento bem rápido, então, por mais que eu não tenha fundado ela, e não quero ter mérito nenhum nisso, porque eu não tive mesmo, nem conhecia a Provi até 2 meses e pouco atrás, mas realmente ainda está numa fase que tem bastante coisa para ser feita, então ainda é, de certa forma, o empreendimento, né, do ponto de vista de risco, de chance de dar errado, porque eu acho que quando realmente perde um pouco a graça do negócio é quando fica muito sólido, muito grande e que você sabe já o que vai acontecer, meio que já está tudo muito previsível, também não é muito meu perfil. Então eu curto mais esse cenário de incerteza mesmo, de entrar para fazer o negócio acontecer, de puxar tarefa mesmo, mesmo sendo CTO tal, não vai tocar nas coisas, não, eu gosto de tocar, hoje mesmo estou programando aqui, sempre que dá eu tento programar e fazer as paradas, por mais que não é minha função primária, mas eu acho que é muito importante não perder esse contato com a tecnologia. Na própria negociação com a Elvin Works, tudo que a gente fez. Você fala Elvin ou você fala Elvin? Elvin. Elvin. Elvin Works, então é bem interessante. E realmente é uma diferença bem grande quando você está num cenário mais sólido, sei lá, a empresa foi vendida. Porque para a empresa ser vendida, que aí é um pouco do porquê vender também, né? Vocês já provaram várias coisas para o mercado, né? Então, aquela fase de incerteza mora, ela meio que já passou, né? Porque senão ninguém vai te comprar, né? Ninguém quer comprar uma aposta. No máximo, ia fazer um investimento, tentar ver se escala, se não escala. E aí realmente muda o jogo, né? Você está num jogo de sustentação, aí você já vai ter líderes ali preocupados com profit, com lucro, com a sustentabilidade, com EBITDA, tipo, é um outro game que já muda bastante mesmo do perfil de quem quer empreender e quem quer fazer acontecer. E aí vamos tentar caminhar então para a última fase, né? Acho que é a fase do jogo que você está agora, que é a fase de criar de novo uma empresa. Manda ver. Eu até acho que tem uma coisa que é o co-empreender, sabe? Tem bastante hoje, né? Questão de stock options, que são opções. Você entra já num cenário que você toma um pouco menos de risco, mas você também, claro, você vai lucrar um pouco menos na venda, mas você também pega no sucesso, né? Então, eu acho que é um ponto também bem bacana, e exatamente o que o Felipe falou, assim, acho que a gente acaba até sendo parecido. Beleza, você está num momento de crescimento, criação, né? Cocriação, inovação, etc. É ruim quando você tem que operar, cortar custos, sabe? Gerar eficiência, e você fica numa coisa assim que não tem muito crescimento, você não tem muita, né? Eu acho que é o perfil, sabe? Não é que não seja ruim, mas é só esse comentário. Continue. Eu até fiquei nesse papel também por. Não, deu 2 anos, acho que mais ou menos quase 2 anos. No Meteor, né? O Meteor eu peguei uma empresa já sólida, com uma comunidade gigantesca. E foi um período legal, mas era muito mais essa questão de gestão dos números, fazer a operação ser mais eficiente, fazer com que o lucro se mantenha. Então foi uma experiência bem interessante, porque você tem desafios diferentes, né? O desafio de manter algo também é bem difícil, porque não existe manter, né? Ou você está crescendo ou você está caindo.
Então, a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá no Meteor, também tivemos crescimento, mas é diferente, não era tipo, vem aqui que a gente precisa mudar muita coisa, a gente precisa crescer muito. Então, era uma outra pegada, que também é uma pegada legal, dependendo do teu momento de vida. Então, eu acho que eu vinha num momento de muito desgaste, e eu acho que ter essa tranquilidade do negócio estar operando no lucro, não tem pressão de investidor, por mais que o Meteor foi comprado, era uma outra filosofia ali, não é venture capital, que era o Meteor antes dele ser comprado, que foi quando eu entrei. Então, é o que você falou, não tem certo e errado, né? É muito questão, até a mesma pessoa, no meu caso, em um momento isso era legal, em outro momento já não era legal. E na área de tecnologia a gente tem muita oportunidade, então isso é muito massa também. Se você for bom, estiver entregando resultado, você até pode escolher, além de a gente fala muito de nível de linguagem, de tecnologia, mas até esse nível de desafio de fundar alguma coisa ou entrar numa coisa que já existe ou operar um negócio que tem muito investimento de capital, ou operar um negócio mais equilibrado. Até esse nível de escolha, a gente tem contato e a gente aparece esse tipo de oportunidade. E é muito louco, né? Porque eu acho que no mundo dos nossos pais, isso era uma coisa que não existia. Eu não imagino que era fácil, porque as fábricas eram muito tradicionais, era muito capital investido para chegar, né? Era uma coisa física. Então hoje a gente vive esse mundo que tem muita opção. E é legal para quem está ouvindo aqui a gente conversar e que só pensa no código. Hoje o papo aqui está sendo bem fora do código e entender esse perfil até de executivo, gerencial, as opções que tem. Dentro desse perfil tem várias variações. Talvez essa pessoa já viu alguém que está numa cadeira bem específica de uma empresa bem específica, não quero isso para mim. Mas tem várias variações dependendo de como a empresa foi formada, qual é o modelo de negócio, é modelo de risco, não é modelo de risco, tem capital de investimento, tem capital de dívida. Então, ao longo dos episódios aqui, acho que a gente vai trazer pessoas com vários diferentes backgrounds, então é bem legal a gente ver. Mas ainda quero saber, não quero sair desse papo sem que a gente fale da Elvenworks, porque eu acredito muito no projeto, eu acho que é ousado, mas eu acho que é um projeto interessante, vamos falar dele. Sim, só um comentário antes, cara, o meu e-mail de despedida lá da saída, né, depois do M&A, é que assim, o que eu escrevi no e-mail, eu falei assim, cara, o que eu, Bruno Almeida, tenho de diferente de qualquer outra pessoa aqui dentro da empresa é que eu tive a oportunidade e tive a audácia de fazer. Cara, eu não sou mais inteligente, eu não tenho uma capacitação melhor, cara, eu não tenho nenhum diferencial. O que eu tenho é a vontade. Eu não tenho medo. Então, por quê, né? Eu entrei lá, eu tava como diretor lá com 29 anos. Então, assim, o meu time tava meio grande, tava com 130 pessoas na gestão. Então, assim, as pessoas ficam assim, nossa, ô senhor Bruno, eu falei, meu Deus, não é senhor, chama eu. Eu ia tomar cerveja no bar da esquina com a galera, assim. O meu time sempre foi assim, a gente se tratou como iguais sempre. Então, acho que é um ponto também bem bacana das pessoas não terem medo. Não tem medo, assim, a pessoa que tá como executivo da melhor empresa, ela não tem nada diferente de você, ela teve a oportunidade, ela tem o conhecimento, né? E ela talvez tenha alguém que ajuda a viabilizar dela chegar lá, só para fechar esse ciclo. Elvenworks, né? A gente tava ali, eu tinha recebido o convite para me tornar sócio de duas fintechs tocando tecnologia. Uma era co-founder realmente, né, para criar do zero, ela até tá bem famosa, chama Start Bank, que hoje é famosa no Pix e tal. O Rafael já conheci ele há longo data, amigão. E outra era no Verde, para tocar tecnologia. E aí, cara, tava ali, eu já conheci o Pereira de antes e tal, eles já tinham criado a Elven, e aí eu tava meio que naquilo, o que eu vou fazer, não sei e tal. E aí falei, cara, minha única premissa é que eu não quero fazer de novo serviço. Então, não fazendo serviço, vamos em frente. Cara, a gente tá com uma ideia de criar uma plataforma e tal, em cima do business que a gente já conhece muito, que é cloud, né, e DevOps, e essa automação toda. A gente começou com uma ideia de trazer uma plataforma que facilitasse uma migração de produto digital, né? Então, eu quero criar uma nova startup, um novo produto digital. A gente começou uma plataforma assim, a gente pivotou, né, para esse modelo de ajudar na operação de produtos digitais. Como missão, eu acredito que a gente tem um conhecimento muito amplo sobre esse problema, e é um problema que a gente gosta, porque não é tão simples de conhecer todo o arcabouço que vai em volta disso, e não é um projeto muito comum para o Brasil. E aí, comentando um pouco na linha mais do empreendedorismo, né? O Brasil tem muito e-commerce, muita fintech, tem bastante edtech também, né? Mas é bem comum você ver tech para tech. Então, tipo, empresas de tecnologia, startups de tecnologia vendendo tecnologia. São poucas, você pode contar nos dedos no Brasil. Então, é realmente muito desafiador, porque a maioria das empresas tende a comprar algo em inglês, de solução gringa, né? E a gente fala, pô, cara, mas isso aqui, olha, eu tenho inúmeros projetos, eu mexo com, né? Então, a gente vem trabalhando e vem galgando e vem conseguindo bastante resultado positivo nisso. Inclusive,
abril foi o primeiro mês que a gente teve break-even na empresa, então bem bacana, né? A gente não quer, assim como qualquer startup, a gente não está focando hoje no break-even, porque break-even é uma empresa que ela quer se manter mais de lado, né? Ou crescer um pouquinho, então a gente vai realmente para a briga, né? Porque a gente é audacioso, assim como eu sou, os meus sócios também são, mas é o que a gente ama fazer, e aí na vida, a vida é feita de escolhas, né? Então, tanto você fazer às vezes uma transição de carreira, né? De eu trabalho em tal cargo, né? E vou fazer uma transição para me tornar um programador júnior e vou perder isso tudo da minha vida, né? Assim como a gente empreendendo agora, ganho zero, né, de salário, né? Mas eu tenho um equity bem relevante da empresa, e aí, se ela crescer, eu ganho, mas eu poderia estar como executivo de algum lugar bacana, mas é o quanto você acredita naquele desafio, né? Então, cara, eu acredito de corpo e alma, né, na Elvin Works, e eu acredito que a gente vai crescer bastante resolvendo esse problema que é bem desafiador mesmo. Muito louco. Só para fechar esse assunto, e eu tenho uma pergunta final, é a questão que eu falo que é bem desafiador e que eles querem basicamente juntar uma série de serviços, tipo, sei lá, Status Cakes, PagerDuty e outras soluções numa solução só. E como você falou bem também, né? A gente no Brasil, infelizmente, a gente tem até música, né, que fala disso, do complexo de vira-lata, né? A gente acha que por estar no Brasil e a gente tem um monte de problema como país, mas a gente tem muita coisa boa também. E, infelizmente, nós mesmos a gente não valoriza isso, né? Então, o americano mesmo ele vai dar preferência de comprar um produto made in USA. E aqui no Brasil a gente tá nem aí para isso. Se for de fora é muito melhor. E é uma questão da nossa formação como país, mas que a gente tem que combater e tem que valorizar soluções locais também. É lógico, não precisa comprar uma solução que é pior, né? Mas se for uma solução tão boa quanto, a gente deveria preferir a solução local do nosso país e não. Até porque a gente não se expõe a risco de moeda, flutuação cambial, então tem uma série de benefícios práticos e também tem a questão de tentar ajudar quem está construindo aqui, né? Mas queria te perguntar duas coisas. A primeira é o que você consumiu de conteúdo por último? É a pergunta clássica de que livro você leu por último, mas como hoje em Tá, dia tem gente que parou de ler livro, tipo, é o último mesmo, eu não quero que você minta, não. Se for um livro tosco ou alguma coisa tosca, pode contar. tá, beleza. E na verdade, até para abrir um parênteses rápido, eu cuido de vendas na Elva. Então, meu background não é só mais técnico, mas eu nem sou mais eu nem sou o CTO, né? Então, só que eu CTO. Então, eu acho que assim, eu não vou saber exatamente o último. Eu vou falar algumas das últimas coisas que eu vi, tá? Tá. A todo tempo eu faço benchmark da nossa plataforma versus outras. Eu estou lendo um livro de Growth Hacking, que é para escala de venda, então é vendas em alto volume de SaaS B2B. Em paralelo eu assisto série, em paralelo eu jogo também, porque é uma válvula de escape. Eu sou metade nerd, mas metade eu ainda gosto de jogar futebol, então aos domingos eu jogo futebol. Mas assim, o que eu gosto muito de ler é coisas relacionadas ao nosso ecossistema entre, né, nuvem, prática DevOps, container, inovação, dados, IoT, eu inclusive era anjo, né, numa startup de IoT e tal. São coisas que em tecnologia, realidade da vida, você tem que ler constantemente. Mas em paralelo, eu tenho que fazer um estudo e evolução paralela sobre vendas. Então, por exemplo, eu estou vendo um podcast que ele tem zero de tecnologia, ele é focado em venda B2B, né? E ele é de um fundo que a gente está falando, está evoluindo ali para fechar uma rodada, e aí o conteúdo é ótimo. Então, inclusive, ouçam o podcast porque é bem bacana. Qual que é o nome do podcast? Esse podcast é de um fundo chamado ABCD e ele chama. Eu vou pegar aqui o nome dele. Tem que abrir o Spotify. Sou péssimo de nome. Mas é de um fundo chamado ABCD. Eu acho que é SAS, alguma coisa. Vou pegar aqui e já falo. Ah, beleza. Daqui a pouco você fala aí. Eu tenho a pergunta final, que eram duas, não sei se falei que eram duas, mas era. A pergunta final, você já falou, acho que dela várias vezes, mas eu não sei se você já tem isso bem definido na sua cabeça. Mas qual que é o seu porquê? Qual que é o motivo que você... Eu sou fã de Simon Sinek, tá? E o Simon Tá, Sinek, ele tem aquele livro Start With Why. Então, eu queria tá. saber qual que é o teu porquê. Quando você acorda assim, tipo, beleza, hoje eu tô motivado porque eu sei que eu vou cumprir o meu propósito. O que te motiva hoje? Beleza. Ó, só para falar o nome do podcast, é The SaaS Outline. Beleza? The SaaS Tá, beleza. Outline. Tá? O nome do podcast. É focado em vendas SaaS. É isso. Massa. Cara, eu acho que assim, primeiro ponto, né? Só dando 250 passos para trás. A gente já ajudou bastante gente a entrar e fazer um movimento de evolução de vida e carreira, né, na área de tecnologia. A gente fez lá com a antiga empresa, a gente ajuda hoje. Então, diferente de várias empresas aqui no Brasil, tá? A gente contrata muito estagiário, muito júnior,
E vai lá, você pode, sabe? Acredita mesmo, né? Porque tem muita empresa que já contrata sênior. Uma coisa que para mim, assim, é bem desafiador, é bem importante, né? O que me motiva, assim, cara, primeiro, poder ajudar outras pessoas. Segundo, construir um negócio onde eu tenho autonomia de tomar decisão e fazer diferente. E terceiro eu tenho um potencial de aquisição, de conquista financeira muito maior do que os outros entes da minha família. Realidade natural da vida. Cara, eu já vendi uma empresa, eu tenho potencial de vender outra. Se eu vender uma empresa que valha US$ 1 bilhão e eu tiver um equity muito bom, cara, eu aposento minha família toda, nem só mais a mim. Então, eu acho que o grande ponto para mim, e aí, por exemplo, viabilizou a curto prazo. Cara, comprar apartamento para minha mãe, né? Vou lá e ajudo algumas pessoas, faço algumas coisas e tal. Então, eu acho que essa evolução constante de todos que estão ao nosso redor, porque não adianta você andar com um carrão e o seu amigo andar com um carrinho, andar a pé, ou sua mãe, né, seus parentes, né? Então, eu acho que, para mim, me agrada muito, né, ter a possibilidade de fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então, amanhã você fala assim, cara, sei lá, vou vender minha parte aqui e vou fazer outra coisa. Então, ter a liberdade me agrada muito. E a liberdade exige que você tenha evolução em constante, né, aprendizado, até que pode chegar um momento que, cara, beleza, vou realmente me aposentar, eu ainda tô com 32, então talvez com 40, é o que eu tô pensando, talvez eu consiga parar. Então não sei ainda como é que vai ser o futuro, mas em linhas gerais é o que me move hoje. Isso é bem importante também de perceber, né, da tua história aí, que mesmo que você já tenha condição de parar de trampar, você ainda trabalha, porque muita gente confunde isso, e na área de tecnologia hoje, muita gente pode se dar esse luxo de parar cedo e não para, né? E aí muita gente não entende, mas ter a liberdade de parar é diferente de querer parar. Então você construiu uma empresa, vendeu para você ter a liberdade de parar. E isso já te diminui um estresse na vida, né? Pode acontecer alguma coisa muito louca, esse dinheiro sumir, sei lá, o governo. Pode, não é que não é risco zero. Mas hoje você tem uma condição que se não acontecer algo muito extremo, você não precisa trabalhar. Então, esse conforto que, pô, é o super luxo, né? Ainda mais falando de um país como o Brasil, é um super luxo, não é nem falar que é luxo, mas é uma condição boa e que a gente não deve esconder que a gente tem essa condição, né? Então, a Exato. gente vive num país onde muitas vezes o sucesso é visto com muito preconceito e é visto como uma coisa ruim. Eu achei legal você ter coragem de falar essas coisas aqui, porque tem muita Cara, gente que não tem coragem e tem vergonha disso, o que não faz o menor sentido, né? A gente tem que falar é, disso para influenciar mais pessoas, para que eles gerem riqueza e façam outras pessoas prosperarem. E no teu caso, você ainda exato. tem muito esse negócio da família, né? Você falou de família umas 10 vezes aqui. É, Então, de trazer a galera cara, junto, os amigos, a família. Então, isso é muito da hora de ver. Foi bem legal é de que, ver é que que- você não tem medo de falar disso, que é uma das coisas que eu quero combater também nessas nossas conversas aqui, é esse mito de que falar de dinheiro ou ser bem-sucedido é um problema, ou que atrai azar, sei lá o que acontece, mas tipo, não tem nada a ver, a gente tem que falar a verdade, a gente vive num país não tão seguro, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com alguns detalhes de valores e de sim, onde mora, talvez, mas no sim. geral a gente tem que falar sobre isso, porque é importante desmistificar. Nos Estados Unidos, uma pessoa bem-sucedida, ela é super admirada, e no Brasil, Sim. infelizmente, na maioria das vezes você vai ouvir as pessoas falando mal de quem é bem-sucedido. Sim, cara, um ponto bem importante que eu acabei não passando aqui é que, assim, no meu histórico familiar, né, meu pai foi separado da minha mãe, tem toda uma história. Hoje meu pai é um cara super bacana, mas, assim, tipo, passou a necessidade, tipo, de não ter o que comer. Então, assim, cara, o que eu não quero nunca na minha vida é ter que falar assim, nossa, cara, hoje eu vou ter que comprar uma carne de terceira porque eu não quero comer uma carne de segunda. Então, por exemplo, pra eu poder empreender com calma, por exemplo, eu vendi meu carro, só tenho o carro da minha esposa. Antes eu tinha cara, eu andava de Mercedes, então hoje eu ando de Uber, né? Não tem problema nenhum. Assim, beleza, eu perco um pouco de luxo no curto prazo, mas para fazer algo mais a longo prazo. Então, e a vida funciona assim: você não vai ganhar todas. Em alguma coisa você tem que, às vezes, tirar um pouquinho para poder conquistar algo maior, né? Mas o que eu não quero de jeito nenhum, assim, eu brinco com a minha esposa que assim, eu tô passando na rua, o que eu sempre faço hoje em dia, por exemplo, eu sempre ando com dinheiro na carteira. Claro que não com muito dinheiro, mas sempre ando. Cara, eu vejo catador de papelão. É uma parada, cara, catador de papelão. Eu sempre pego uns 20, 10, R$ 50 e dou. Sempre. Porque assim, eu não. Aí, algo meio, né? Talvez dá muito pano pra manga aqui para discussão. Mas acho que pedir por pedir é meio duro. Quando tá com filho, tá com criança pequena, beleza, né? Mas assim, você vê alguém, aquele calor de 30 graus, a pessoa puxando um carrinho, meu amigo, ele tá puxando aquele carrinho para ganhar R$ 30, sei lá. Se eu der 50, eu já fiz o dia dele super feliz, sabe? Quando a gente passa uma necessidade, eu tenho uma memória, né? Passei com psicólogo, a realidade da vida. Depois, né, a gente tem que tratar essas coisas. Eu lembro de uma situação que eu era criança e queria comer chocolate, né?
E aí, isso, vejam como isso fica tudo marcado, né? Na minha chácara, eu não tinha aquecedor de piscina e meu sobrinho, eu ainda não tenho filho, meu filho vai nascer, tava com mega frio na beira da piscina, assim. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha um contato do cara que mexeu com piscina, eu falei assim, cara, quanto custa pra aquecer a piscina? Ele, tanto. Então o sistema é meio novo, então eu falei, cara, manda aí. Beleza, eu comprei na hora, por quê? A situação automática é que você quer proteger quem tá perto de você. Então eu não compro um carro pra mim, mas eu coloquei um aquecedor de piscina porque eu vi meu sobrinho com frio. Então, eu acho que a vida, ela é um ganho em geral. Todos que estão perto de você, todo mundo tem que ganhar, e esse ecossistema, sempre quando você dá o bem, também volta o bem, e aí, cara, você vive super tranquilo. Claro que o Brasil tem os seus problemas e tal, mas a gente também não pode ter medo de ter sucesso, sabe? De ir ajudar os outros. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo isso para minha esposa, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso gravado, por mais que eu tenha bastante fala gravada, mas assim, uma coisa que eu falo para minha esposa se um dia a gente não tiver a condição que a gente tem hoje, a gente tem uma condição muito boa, o único arrependimento que eu não quero ter é de não ter ajudado as pessoas enquanto eu podia, sabe? Porque seria muito frustrante, depois de muitos anos ter uma condição muito boa, eu estar numa condição pior e falar, putz, velho, quando eu podia eu não ajudei. Então, mesmo que me faça falta um dia, e que eu acho que não vai acontecer, mas eu prefiro hoje, porque eu poderia ser, como você também, você podia não ajudar sua mãe, você podia não ajudar ninguém, falar, não, eu vou me proteger o máximo possível, porque, um apartamento não custou tudo que eu tenho, tá, mas custou um pedaço significativo do que você tem. Então, esse é o pensamento, sabe, tipo, eu prefiro que um dia eu tenha menos e que isso possa me fazer falta, do que eu chegar lá na frente e falar, putz, agora que eu não posso ajudar, eu tô vendo aqui que eu podia ter ajudado. Então, enquanto a gente puder ajudar, e aí uma coisa que você falou de gerar mais disso, tem estudos já que mostram, o Simon Sinek também fala bastante disso, que só de alguém ver você cometendo um ato de generosidade, aumenta muito a chance da pessoa cometer isso, e ela também tem uma dose de endorfina que faz ela se sentir bem. Então, quando você dá o dinheiro para um catador de papelão que está ali se ferrando literalmente no sol, alguém que vê isso também tem uma chance muito maior de cometer um ato de generosidade. Isso não é chute, não. Isso já é provado que o ato de generosidade gera muita generosidade. Então, isso é bem importante da gente pensar sobre isso. E não precisa ter 51 para dar, né? Aquele catador de papelão, talvez R$ 2 já faça com que ele precise catar, sei lá, 5 quilos a menos de papelão naquele dia, né? Exato, cara, exato. Eu concordo demais com isso. Sim, acho que é do tamanho do bolso que cabe no momento, sabe? Mas essa pegada de ajudar o outro, sabe? O próximo, e qualquer coisa que seja, sabe? Sabendo que alguém precisa de uma dica do que estudar em tecnologia. Por exemplo, você tá aqui, cara, gastando seu tempo, né? Investindo seu tempo aqui em criar um podcast que, cara, você não vai fazer isso aqui virar grana, você tá investindo para ajudar as outras pessoas. Eu acho isso ótimo. Inclusive, a primeira coisa que eu li, eu falei, cara, eu quero contribuir. Assim, eu faço sessões de one-on-one, de ajudar as pessoas. O que eu estudo, o que eu vejo agora tal. Cara, eu já fiz isso com pelo menos umas 30 pessoas, eu acho que nos últimos 2 para 3 anos, de fazer algumas sessões de one-on-one, cada sessão levar tipo 1 hora e fazer umas 3 por pessoa. E eu faço, cara, com amor ao coração. E minha esposa falou assim, caramba, Bruno, você já trabalha um monte e tal. E você fala, mas é o que eu gosto, cara. Tipo, às vezes eu prefiro isso do que assistir um filme, tipo, tosco. Então, pra mim é bacana. Então, eu acho que se a gente tivesse essa corrente, independente, cara, o partido político vai ter problema, o Brasil vai ter problema econômico, o Brasil vai ter problema, né? Você vai reclamar que o seu vizinho reclama que enche o saco. Então, essas coisas não vão deixar de acontecer. Só que, quanto mais gente bacana colaborando e fazendo bem a gente tiver no mundo, e bem bacana a sua referência ali sobre ajuda, né? A corrente de uma coisa puxar outra, a gente vai ter um país cada vez melhor. E aí vai reduzir a criminalidade, porque minha esposa é professora de educação infantil, e ela deu aula por algum tempo para a periferia. A criança, ela não escolhe roubar. E, cara, sou neutro de partido político, tá? Ela não escolhe roubar. O problema dela é o seguinte, ela não sabe, ela nunca viu um shopping, ela nunca viu um teatro, ela vive na periferia ela ouve o funk lá, o batidão, não sei o que, a festa lá que acontece, mas não é porque ela não quer, e a mãe dela também não tem instrução, porque a mãe dela por muitas vezes nem estudou. Então eu acho que assim, às vezes a gente dá um alimento para alguém bem humilde, ou fazer o bem para essa pessoa bem humilde, né? E inclusive falar com o porteiro, falar com a faxineira, dar uma caixinha no final do ano. Porque às vezes você fala assim, cara, eu vou comprar um negócio aqui, eu gastei R$ 50, gastei R$ 10. Pra você, cara, eu já vi, né, uma pessoa dentro desse ecossistema comprando roupa num brechózinho, sabe? Cara, né, hoje você fala assim, essa camiseta, joga fora, e dá pra alguém. Cara, a galera comprando roupa, então é uma pessoa que ela ganha ali, pra ela faz uma super diferença, cara. Aqueles R$ 10 você fala assim, cara, o troco, toma aí. Sabe? Então, eu acho que é legal a gente dar
mesmo que seja um pouquinho, porque se não fizer falta para você, cara, para alguém faz muita diferença. Então, acho que era isso que eu queria compartilhar. Acho que a gente vai acabar gravando alguma outra coisa aí no futuro, então vocês continuam seguindo a gente aí em algum lugar, porque tem uns assuntos mais polêmicos também que eu acho que dá para envolver o Bruno. Aqui era mais para contar a história dele, então é um assunto muito light, mas tem várias falas daqui que a gente pode levar para um viés mais polêmico. E tem um podcast que eu faço com um amigo meu, que não vai ser onde vai ser publicado esse aqui, que chama Dois Amigos e uma Riqueza. E a nossa Legal, ideia lá é causar meme, falar de polêmica, falar de assunto controverso. Então legal. vamos ver se a gente faz o. A gente não fez nenhum ainda com convidado, mas vamos ver se a Boa. gente convida, a gente pega um assunto meio espinhoso aí. Tem uns assuntos Fechou. de equity que a gente já comentou por cima, talvez valha a pena a gente aprofundar. Mas eu vou Tá bom. encerrar esse aqui, a gente já até estourou o tempo que normalmente eu tenho de meta, porque o papo foi rendendo. Mas muito obrigado, Bruno. Se quiser passar alguma rede social, alguma coisa que você usa para quem quiser te seguir, trocar ideia. Tranquilo. Se não usa nada, tipo, a gente depois vê de pôr no comentário algum e-mail, se você quiser, e Cara, vamos embora. o meu LinkedIn é Bruno Almeida, né? E eu sou fundador da Elvin Works. Tá com dúvida do que estudar e etc., pode me chamar. Não é para me seguir, para eu ganhar, não quero virar digital influencer, fora disso, não quero. Mas se você precisar de ajuda, me chama que eu ajudo e vida que segue, beleza? É isso. Beleza. Muito obrigado, Bruno. Foi muito bom o papo. Valeu. Boa noite. Valeu, parabéns, abraço, tchau, tchau.